E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live sem censura. Desta vez com o Jefferson Deoclésio. Jefferson Deoclésio é barista. Ele mora na periferia de Vitória, Espírito Santo. Se mostrou interessado nas ideias liberais, tem estudado o assunto. E a gente vai conversar a respeito de como o capitalismo pode mudar a vida da sociedade, principalmente dos pobres, né? E, afinal de contas, é isso que o capitalismo proporciona. Eu vou convidar o Jefferson aqui. Ele criou o perfil Favela Cash no Instagram e vamos ver aqui se a gente consegue conversar com ele. Opa, Assim é melhor. Assim é melhor, Jefferson. Sim. Deixa eu só dar uma ajeitada, porque o meu celular, ele não tá ficando. Deixa eu ver aqui, ó. O problema que tu tens aí é essa lâmpada acesa atrás de ti aí que tá fazendo... Aí, melhorou? Melhorou, agora tá bem, tá bem. Não dá para enxergar razoavelmente bem. Certo. Como é que vai? Tudo bem aí? Tudo legal? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deu uma falhada, mas tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Sim, tudo bem, tudo tranquilo. Eu estava comentando aqui com o pessoal antes de iniciar a live contigo que tu moras na periferia de Vitória, é isso? Tá certo? No Espírito Santo? Isso, eu sou morador, na verdade, de Serra, é um município da Grande Vitória, né, junto com Vitória, Vila Velha, Cariacica, Fundão, outros municípios compõem a Grande Vitória, a região metropolitana. Eu nasci em Vitória, na periferia também, e eu casei e vim morar em Serra, né? Moro num bairro periférico de Serra também. E uma paixão muito grande um pouco. Eu tenho uma paixão muito grande por Vitória. Eu conheci Vitória a partir dos meus amigos do Líderes do Amanhã, o Eduardo, o Hélio, o Henrique, o Márcio, enfim, uma série de pessoas que criaram aí o Líderes do Amanhã com o propósito de fazer a difusão das ideias liberais e também de fazer políticas públicas para o governo aí do Espírito Santo, enfim, da cidade, onde se puder influenciar, né? Tu conhece o pessoal? Tu já teves algum contato aí com o Fórum Liberdade e Democracia? Como é que tu chegaste nas ideias liberais que a gente começou a conversar a respeito recentemente? Porque eu não te conhecia, né? A gente nunca havia se falado antes, né? Então, eu estou muito curioso para saber a tua trajetória de vida, a tua trajetória intelectual, como é que tu chegaste nessas ideias, de que maneira a atuação do Líderes do Amanhã influenciou nisso, ou de outras instituições que defendem essas mesmas ideias. Jefferson, por favor. Seguinte, foi assim. 2018, mais ou menos, eu trabalhava... Isso, em 2018 eu trabalhava em uma cafeteria na capital e um associado do Líderes do Amanhã, ele
era cliente assíduo dessa cafeteria. Todos os dias ele tomava expresso, e depois eu descobri até que outros membros associados ao Líderes frequentavam lá e eu não sabia até então. Mas em 2018, Como era o nome da cafeteria que tu ia? Que tu 495, 495 na Praia do Canto. Ela faliu por questão de gestão e tal. E aí eu comecei, um associado, ele fez um post no Instagram dele, e aí eu vi e tal, ele marcou a cafeteria e segui. E vi muito diferente do que eu costumava consumir, né? Ele produzia um conteúdo de empreendedorismo, né, de imóveis, mas sempre puxando para a questão do indivíduo e do sistema de livre mercado. Tu tá falando do Stanger? Eu estou falando do Stanger. Isso aí. Só pode? Estou falando dele. Pode. Só pode. Isso aí. Aí comecei a seguir, falei, esse cara é diferente, cara, as ideias desse cara e tal, e vi ele fazendo o corre dele, mas ele na cafeteria, de uma simplicidade e tal, e trocava uma ideia, e bem receptivo e tal. E comecei a segui-lo na minha conta privada também, né, e aí em 2019 teve o fórum, e aí eu falei bem assim, cara, perguntei para ele, mandei uma mensagem, eu tô a fim de ir nisso, mas fala aí, que é isso? Ele falou bem assim, cara, vá. E aí eu fui. Eu comprei lá aquele ingresso mais baratinho que tinha e tal, e eu tive uma sorte tremenda, porque foi o último presencial, assim, e foi uma galera espetacular, assim. Na verdade, eu comecei a ler um pouco antes de conhecer o Líderes, né? Na verdade, foi o Bruno Garchagen. Eu vi nas eleições de 2018 também um vídeo do Marcel Van Hatten, ele cita o Bruno e aí eu procuro. E através da leitura do livro do Bruno, eu começo a ver os autores liberais e tal, e aí eu começo a seguir o Stanger, né? Também, porque tinha mais ou menos harmonia com aquilo que eu estava conhecendo. E aí eu vi que o camarada ele já estava inteirado de tudo aquilo que estava sendo novo para mim, e que era o Líderes. E foi o ano que eu fui, 2019, e foi muito impactante porque, assim, cara, os caras não ficam com esse mimimi de Judas Iscariote, né, que quer fazer algo pelos pobres, não, os caras querem fazer algo pelo indivíduo. O capitalismo ele está aí para resolver o problema do indivíduo, e aí ele resolve também o problema dos pobres, porque ele herda a pobreza, né, do feudalismo ali, daquele momento de transição histórica. E mais ou menos isso. O Bruno Garchagen, ele também é aí do Espírito Santo, né? Santo. O livro que tu está te referindo é o Pare de Acreditar no Governo? Isso. Esse mesmo. Pois é, essa questão dos pobres eu acho interessante, porque esse mimimi que tu fala, esse paternalismo, na realidade, ele acaba fazendo com que os indivíduos, aqueles que têm menos condições intelectuais, financeiras, econômicas, se mantenham naquilo que a gente quer, ou que esses caras querem evitar, né, que é a pobreza, né, porque sempre que, através do governo, há uma série de iniciativas que visa favorecer determinado grupo, o que, na realidade, o governo está fazendo é diminuindo o número de oportunidades que poderiam ser gerados naturalmente numa determinada sociedade, né? Os caras acham que tirando de uns e dando para outros vão resolver o problema do mundo, né? Quando a gente sabe que isso já está provado, não funciona, né? Tirar de uns para dar para os outros, quer dizer, estabelecer um jogo de soma zero na sociedade desestimula
quem já criava de criar, porque se tu cria e te tiram, para que tu vai criar, né? E também desestimula quem não tem e precisaria produzir de fazê-lo, porque por que tu vai criar alguma coisa se te dão de graça, né? Então, entra num processo, num círculo vicioso que acaba desestimulando as pessoas de fazer aquilo que faz com que realmente a gente possa usufruir melhor da vida, né? Que é criar os valores para poder prosperar. E tu tiveste esse insight, assim, a partir da leitura, ou tu já tinha essa visão antes disso? Não, não tinha. Foi um choque, na verdade, de realidade, porque em 2016 eu decidi estudar, está um pouco falhando a sua imagem, mas está dando para ouvir bem. Eu não sei se é o teu... 2016... Qual é o problema da internet aí? Eu estou no 4G, normalmente o meu 4G funciona. O teu... O meu é Wi-Fi. É Wi-Fi? Isso. Bom, vamos lá, vamos continuar. Às vezes dá uma trancadinha e a gente retoma. Foi o seguinte... Tu tá falando que em 2016... Isso, trabalhando com café especial, eu percebi um mercado novo, que recém-formado, que é o mercado dos cafés especiais, das torrefações artesanais, do direct trade aqui no Brasil, e comecei a estudar. E aí eu vi o seguinte, pô, isso é empreendedorismo. E comecei eu comecei a ler leituras sobre startups, sobre marketing digital, comecei a ver essa grande mudança que isso estava, na verdade, em conjunto, em harmonia, né? A mudança de mídia, a mudança de comunicação, com esse tipo de empreendedorismo que eu estava descobrindo. Uhum. E aí eu comecei, pô, o camarada para abrir uma cafeteria é difícil, mas é o cara que gera empregos e tal. E aí eu comecei a ver que o Estado ele atrapalhava muito o empreendedor pagar o que eu queria receber. Foi aí que eu comecei a ter a sacada. Eu falei bem assim, caraca, eu nunca recebo o que eu quero receber fazendo cursos, tendo certificações, qualificado, e, cara, o mercado não está pagando, é sempre essa desculpa, porque a gente está começando, que é difícil, não sei o quê, e era bem contrário às leituras que eu via nos caras de startup. Tudo bem que startup é outro mundo e tal, mas a paixão pelo empreendedorismo, de você remunerar melhor e esperar o lucro a longo prazo, essas coisas me encantavam muito nesse tipo de leitura, e eu não via na prática dos empreendedores de diversos setores. E do meu, que era cafeterias, eu não via. E aí eu fui observando, falando, pô, o cara, é difícil para ele manter um negócio, pagar um aluguel, comprar, manter os contratos dele de insumo e tal, e ele não pode me remunerar bem porque o Estado, ele cobra imposto para o cara me remunerar. E aí entra um camarada, olha só que doideira, e entra um camarada que não sabe o que eu sei e vai ganhar a mesma coisa que eu ganho, por causa do salário mínimo. Aí essa coisa começou a me pirar e eu comecei a descobrir as leituras. Aí eu fui vendo Mises, que na verdade eu vi Bastiat, vi o Hoppe, que o Hoppe foi o cara que deu a pancada, né, que falou bem assim, mano, é libertarianismo, é capitalismo, a coisa funciona por as ideias do Hoppe. Eu acho que o Hoppe e o Bastiat foram o que fizeram com que eu enxergasse oportunidades, né, muito mais oportunidades no capitalismo, né, no libertarianismo, do que em tudo aquilo que eu já tinha visto. Mas foi essa sacada de trabalhar e não ser remunerado, você não ganhar o que você vale, sacou? O que você acha que você vale. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, que antes de tu teres essa visão
eu vou chamar de racionalista, depois a gente pode discutir isso, tá? Apresentada pelo Hans Hermann na prática, né? Tu já tinhas essa visão na prática. Só de olhar a realidade, tu já sabia o que estava acontecendo, né? Que o Estado, usando de coerção, tirava daqueles que criavam alguma coisa, seja tu, do teu salário, ou do empresário, empreendedor, do seu lucro, né? Que diz o seguinte, que historicamente, né, havia os pensadores que achavam que primeiro existiam os salários, né, e depois surgiram os empreendedores e tal, com as ideias, e aí veio o lucro, né? Então, o lucro, ele é uma apropriação do salário dos trabalhadores, né? Isso é uma teoria que há. É a teoria que fundamenta o marxismo, por exemplo. Mas há uma outra teoria que diz que antes todo mundo tinha que criar aquilo que necessitava para viver, né? Então todo mundo recebia lucro, né? E com o tempo, com a divisão do trabalho e tal, as pessoas então começaram a pagar salário, tiraram do seu lucro para dar salário para aqueles as outras pessoas fazerem aquilo que elas ou não sabiam fazer ou entendiam que poderiam fazer coisas mais valiosas do que aquilo que estavam transferindo para que os outros fizessem, né? Então, melhorou assim. Vou botar esse boné para resolver esse problema da luz. Isso. Deu uma ajudada na luz. Então, essa questão, se a gente observa, na realidade, fica claro, é evidente, não tem como tu chegar a uma conclusão diferente do que tu chegou, né? Porque, ora, se tu trabalha, se tu ganha, se o Estado vem e te toma um pedaço, né? Aquele que te paga vai ter mais dificuldades, né? Sem dúvida alguma. E ainda se tem essas regras como o salário mínimo, por exemplo, que tu está reclamando que um cara foi trabalhar na empresa que tu trabalhava e ganhava a mesma coisa que tu sem saber tanto, né? Tu imagina então aquele cara que talvez do que esse que foi trabalhar, né? E vai ficar desempregado porque ele não produz o suficiente para ganhar algo como o salário mínimo. Ele deveria ganhar menos do que o salário mínimo, só que como o salário mínimo é uma imposição, então ele acaba ficando desempregado, né? Vai trabalhar na informalidade. Exato. Enfim. Então todas essas as suas intenções, eles acabam, na realidade, sendo contraproducentes. Eles pioram a vida das pessoas, né? Se houvesse mais liberdade, se o governo interviesse menos nas relações das pessoas, a gente teria mais condições, mais oportunidades para criar os valores, para criar a riqueza que todo mundo quer e deseja, né? Eu queria que tu explorasse um pouco. O empreendedor, ele... Sim, estou te ouvindo bem. Está dando uma falhada, mas eu estou ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. As pessoas entendem que numa sociedade, né, a produção é uma pizza, né? Então o governo ele tem que pegar essa pizza e distribuir, tirando dos que fazem a pizza e dando para os que não fazem a pizza. Como se isso fosse uma verdade, né? Só que isso não é verdade, isso é falso, né? Porque sempre quando a gente vai produzir uma pizza, vamos supor, a gente vai criar oportunidade para os outros se associarem a gente para realmente fazer com que essa pizza seja possível. Então, cada um... Não existe uma pizza, existem várias pizzas, né? Que é equivalente ao trabalho que cada um oferece, né? Seja produto, serviço, enfim, para a sociedade, e aí cada um
aproveitando essa oportunidade, vai criar os seus valores e vai criar, então, a sua riqueza. Não precisa tirar de ninguém. Né? Perfeito. Como é que tu vê isso aí? Tu sente isso aí na pele? Claro, na verdade eu ia continuar, seria a minha fala. Falava assim, quando a gente tem um salário mínimo, né, o salário trave da geração de riqueza, porque, por exemplo, se um cara igual a mim, que tem minha formação, não estou dizendo que eu sou melhor do que os outros, mas eu tenho a formação em determinada área, né, então eu tenho minha formação, eu faço valer a pena um salário de, por exemplo, 2 salários mínimos. Esse cara, esse empreendedor, ele está investindo na nação de riqueza. 2 salários. Deu uma trancada. Ele está investindo o quê? O cara ele está investindo na nação, na geração de riquezas da nação. Ele está possibilitando que um bom funcionário ele consiga juntar mais dinheiro e se tornar um empreendedor também, e aí o ciclo continua. Ele não pode ser o dono exclusivo da riqueza. Entende? E o salário mínimo, ele trava exatamente isso, porque é mínimo. Então o cara emprega 3, um ganhando 2.000, outro ganhando 1.500 e outro ganhando 1.000. Mas todo mundo tem que ganhar 1.000. E tem que financiar o ministro do Trabalho, que vai receber o imposto de quase outro salário. Então, eu vejo isso como algo muito negativo. Algo muito negativo, porque o salário mínimo ele é o bloqueio da geração de riquezas e de novos ricos no Brasil. Porque imagina... Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você é muito bom e o seu patrão não consegue fazer sozinho. Vamos colocar o médio empreendedor. Ele não consegue fazer sozinho. Então, para ele te segurar e para ele continuar tendo lucro, ele tem que te pagar bem. E ele não vai querer te pagar bem, porque ele pode abrir um concorrente. E aí que começa todo um erro também. Existe um erro aí também. Não paga bem esse cara e vamos continuar alimentando o mercado, né? Fazendo com que pessoas consumam melhor, surjam novos ricos, surjam novas empresas. Peraí, agora eu não entendi direito o que tu falaste, eu não sei se é porque travou, mas eu vou tentar repetir o que eu entendi da tua ideia, tá? Tu achas Sim. que o salário mínimo ele é um problema para o empreendedor? Empregado. Ele paga para o empregado, tá? Mais do que o cara mereceria, é isso que tu está falando? Sim. Então, é até complicado falar isso, mas tem que se pagar por produtividade, eu acredito que é isso, por entrega, porque a gente fala muito hoje de a gente não vende uma vassoura, a gente entrega limpeza, né, limpeza da casa, todas essas coisas do brand, isso fica muito fantasiado ali na teoria. Quando vem para a prática, não é real. O cara vende a limpeza, vamos colocar, né, da vassoura, mas ele não remunera bem o funcionário dele. Aí ele vai travando o ciclo, porque ele não consegue ser muito bom. Às vezes ele tem um cara muito bom, que pode ser muito bom com ele, é isso que eu estou querendo dizer, ele pode ser muito bom com ele, ajudá-lo a crescer, e esse cara precisa voar, alçar voo, só que o salário mínimo impede que a gente tenha novos empreendedores de forma exponencial esse crescimento. É isso que eu estou querendo dizer. Mas por que o salário mínimo impediria isso? Porque tu achas que as pessoas elas não poderiam produzir mais porque elas não podem contratar pessoas que recebem menos? Elas não podem contratar pessoas que recebem menos e elas não remuneram melhor. Existe as duas coisas. Existe o salário, não é todo mundo, mas a maioria. Não tem esse pensamento de crescer a longo prazo investindo na melhor matéria-prima, no maior valor ativo de uma empresa, o ser humano. Então, assim, se você tem um cara bom,
que está ali como um dono junto a você, vista nesse cara, que você vai ter uma resposta a longo prazo positiva, um resultado positivo para a empresa. Infelizmente, a nossa cultura não permite que a gente remunere um cara hoje com 500, que ele já entrou não sabendo nada. Ele só tem a força física dele e o conhecimento que ele chegou até ali. Agora ele vai alcançar um outro nível de conhecimento. Então ele entra com 500, ele pode subir para 1.000, tudo depende da produtividade dele. Porque, cara, às vezes o camarada entra num emprego, eu já fiz isso, e fica um mês, e o empreendedor teve que arcar com todos os custos desse cara, que é extremamente alto. Produtividade. Porque, olha só, eu penso o seguinte também, geralmente quando as pessoas defendem salário mínimo, elas não recebem salário mínimo. Ninguém quer receber salário mínimo, ninguém quer receber R$ 1.080. É isso que eu estou querendo dizer. R$ 1.080, desses R$ 1.080 que vai para ele, aí tem um abatimento. Claro. Está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo, mas vamos voltar aqui para a gente esclarecer bem essa questão. Em primeiro lugar, o salário mínimo, tá? Ele não é um limitador como teto, vamos dizer assim, porque o nome é mínimo, é óbvio, é um piso, né? Ele não é um limitador no sentido de que o empreendedor não vá pagar mais ao trabalhador, tá? Quer dizer, o cara que produz mais do que aquilo que ele gera de custo, tá? Ele vai ter que ser necessariamente melhor remunerado, sob pena do empresário perdê-lo. Quer dizer, se o cara produz de uma maneira que aquele salário que ele está recebendo é baixo, tá? Obviamente, se ele tem essa capacidade, ele for ao mercado, ele vai conseguir empresas que paguem mais para ele do que ali onde ele está trabalhando. Então, o salário mínimo, ele tem, na realidade, apenas uma função deletéria, vamos dizer assim, que é impedir que as pessoas que produzem menos do que aquele valor ingressem no mercado. Quer dizer, o cara que não sabe nada, o cara que é novo, que está aprendendo, ou que não tem capacidade intelectual, vamos dizer assim, suficiente para produzir acima daquele valor, esses vão ficar à margem do mercado. Esses não vão ter mercado para trabalhar, porque o salário mínimo tem a ver com formalidade, né? Eles vão trabalhar de outra maneira, tá? Então, eu não vejo como o salário mínimo ele prejudica quem tem capacidade de receber mais do que ele. Não há limite para esse cara. Esse cara, o cara que produz e produz cada vez mais, tá? Ele vai gerar para o seu empregador resultados compatíveis com o que ele recebe. Se ele achar que o resultado não é compatível, o empregador achar que não é compatível, vai mandar o cara embora. Se o empregado achar que está recebendo pouco, ele vai embora e vai procurar emprego em outro lugar. É assim que funciona. Sim, concordo. Aí esbarra no piso. É isso que eu estou falando. De que maneira esbarra no piso? Porque, assim, o salário mínimo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existindo o salário mínimo, o camarada, ele prefere, estou dizendo o microempreendedor, não estou dizendo um que pode, que é rico, não. Esse micro, que é a minha área, ele geralmente ele vai esbarrar em não remunerar bem uma ali no teto, no mínimo. Ele não vai remunerar bem. Ele vai preferir ficar no mínimo, no trivial, e ele sempre
e isso impede que haja o Mas ciclo por que de isso? crescimento. Por que tu está dizendo isso? Se o cara... É a mentalidade, do empreendedor. Não. Desculpa, porque vamos lá, vamos discutir isso a fundo, tá? É para isso que a gente está aqui, né? Para a gente discutir essas questões, já que a gente entende que o capitalismo ele deve servir aos pobres, né? Então, se tu está me dizendo que o salário mínimo prejudica a remuneração daqueles que produzem mais do que o salário mínimo, tá? Porque o empresário não pagaria mais do que o valor do salário mínimo, mesmo o sujeito produzindo o suficiente para ser remunerado assim, tá? Não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque se o cara produz mais do que o salário mínimo, tá? Ou o empresário reconhece isso e paga o equivalente, ou o cara vai embora. É uma questão de mercado. O salário mínimo, neste caso, ele é inócuo, ele não tem nenhum tipo de efeito. O salário mínimo ele só tem o seguinte efeito, ele impede aqueles caras que não produzem o suficiente de entrarem no mercado. E dois, se alguém quisesse trabalhar por não saber ainda e tal, ganhando menos do que o salário mínimo, essa pessoa não poderia trabalhar, porque o empresário não pode pagar para ele menos, né? É a única questão, é o único ponto em que o salário mínimo interfere nas relações sociais. O salário mínimo não impede as pessoas de ganharem mais do que aquele valor. Ele é salário mínimo, ele não é salário máximo. Sim. Não é isso que tu está querendo dizer? A gente já está começando a entender a resposta. Na verdade, talvez a minha insatisfação seja com o valor do mínimo, então, porque... Mas tu queria o quê? Tu queria um salário mínimo maior? Não, o que... Eu acredito que... Complicado. Eu acredito que teria que ser por produção, por aquilo que você entrega. E não, aí... Tudo bem, mas então, peraí, só vamos esclarecer isso bem, tá? O salário mínimo, tá? Ele não tem nada a ver com o nível de produtividade das pessoas. Se tu não produz nada e tu te empregares, tu vai receber o salário mínimo. Se tu produzires 20 vezes mais do que o que alguém que recebe o salário mínimo produz, tu vai receber X vezes mais do que isso, dependendo do mercado, tá? Então, o salário mínimo, ele não impede ninguém de ganhar mais. Ele impede apenas que aqueles que receberiam menos do que ele ingressem no mercado. É só isso que acontece com o salário mínimo. Agora, se tu queres que um salário mínimo maior, porque como empregado tu quer ganhar mais, quer obrigar o teu empregador a pagar mais, isso vai contra o capitalismo, né? Tu vai desempregar mais pessoas, porque mais pessoas que não recebem, ou melhor, que não produzem o suficiente para ganharem mais do que o mínimo. Se hoje o mínimo é 1.080, se for para 2.000, esses que antes trabalhavam recebendo 1.080 e produziam o equivalente, eles vão acabar sendo demitidos. Até porque a empresa provavelmente vai falir, né? Porque não há como manter um salário maior para quem produz menos. Mas a realidade está na mão. Calma aí, deveria, mas é que as pessoas falaram algumas coisas. É só cobrar se o empresário não pagar, é só procurar outro emprego.
Não, acredito O que que ele está dizendo, a minha o que ele tá dizendo é o que eu te disse. Se tu não está satisfeito com o salário, tá? Tu vai ter que procurar no mercado quem pague mais. Não adianta a gente ficar questionando o governo por que que o salário mínimo é tão baixo. talvez os impostos eles sobre o salário mínimo atrapalhem bastante também, né? O salário mínimo, os impostos sobre qualquer salário que é pago. Como? Jefferson, eu estava Oi? dizendo que os impostos, eles não incidem apenas sobre o salário mínimo. Eles incidem sobre qualquer salário, né? E quanto maior o salário, mais incidência de impostos há. Então, o problema é Pô, começou a falhar pra caramba agora e ficar mudo. Tá Deixa ouvindo? eu trocar. Eu estou te ouvindo bem, deixa eu trocar aqui a minha internet aqui, peraí. Vamos ver se melhora. Sim, Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Vamos ver quem é que está tentando ajudar. vamos ver. Talvez eu também não tenha sabido explicar o que eu gostaria de explicar, mas é isso aí, estamos aprendendo. É para isso que eu resolvi conversar contigo, para a gente poder se entender melhor e achar uma maneira de explicar melhor um para o outro aquilo que a gente pensa, né? Então, por exemplo, aqui, Isso, Armazém do Sabor deveria, mas Marina, não é a realidade do Estado brasileiro. E a mão oculta do Estado está atrapalhando mais do que a mão oculta do mercado. do mercado. Amo capitalismo. A mão oculta do Estado não existe, né? A mão oculta do Estado, ela é bem Ela é evidente, real, né? né? Ela é Ela é bem evidente. concreta, real, é uso da força direto, né? O Vitor diz que, verdade, o Estado colocar o dedo na iniciativa privada não ajuda nem o empregador e nem o empregado. O Enio diz que o tema é complexo para o povo. Eu não concordo, acho que o tema é simples. O povo entende bem quando o governo tira metade do seu salário, né? Uhum. Está lá no Olerite, não está no Olerite? Essa problemática talvez faça mais sentido nas outras garantias da CLT, 13º e férias, onde o empregador se limita a pagar menos, pois já está embutido essas garantias. Bom, na realidade, ele não está pagando menos, ele só está pagando de outra forma, né? É só um formalismo. O cara recebe uma série de valores, né? Sob diversas denominações, férias, 13º, fundo de garantia, não sei o quê, mas é tudo dinheiro, né? Pago de formas diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, mas é uma forma de remuneração. Se tu somar tudo, vai dar a mesma coisa. O que mais que o pessoal está dizendo aqui? É só cobrar 10 salários mínimos. Se o empresário não pagar, é só procurar outro emprego. É isso aí, ó. Ela está te sugerindo o seguinte: em vez de tu trabalhar com o salário mínimo do governo, de um salário mínimo, ela está te sugerindo que tu estabeleça o teu salário mínimo. Né? Sim, Olha, eu não trabalho para ti se tu não me pagar menos, se tu quiser me pagar menos do que 10 salários mínimos. Se tu não me pagar mais do que 10 salários mínimos, eu não trabalho para ti. Aí o cara vai dizer, meu amigo, eu tenho aqui do lado um cara que faz a mesma coisa que tu, que recebe a metade. Né? Então eu sim. vou contratar ele. É simples, não tem mistério.
Desse jeito, não tem mistério. Mas é complicado. O salário mínimo, ele, como um limitador, parece que é um limitador, e é um limitador do nosso crescimento. Eu acredito nisso. Ninguém quer ganhar salário mínimo. Não, eu continuo não entendendo. Tu está pensando, no meu modo de entender, tu está pensando invertido. Vamos de novo. Ok, ninguém quer ganhar salário mínimo. Todo mundo quer ganhar mais do que o salário mínimo. Tá certo? É isso que tu está dizendo? Sim. Muito bem. Mas para tu ganhar mais do que o salário mínimo, tu tem que produzir mais do que o salário mínimo. Sim. O salário mínimo não impede nenhum empregador de pagar mais do que o salário mínimo. O salário mínimo impede o empregador de pagar menos do que o salário mínimo. Então, se tu está empregado ganhando o salário mínimo, tá? É porque Mas o como empregador... é definido o salário mínimo? É? Como é definido o salário mínimo? O salário mínimo é o menor valor que qualquer empregado pode pagar para um funcionário, independente do que ele produzir. É o mínimo que o funcionário pode, que o empregador pode pagar. Se o cara não sabe absolutamente nada, tá? O cara não produz absolutamente nada. Como acontece normalmente no governo, né? O cara é contratado, o empregador não vai poder pagar para ele nada. Ele vai poder pagar para ele apenas o salário mínimo, ou no mínimo o salário mínimo, né? Vamos exemplificar. Se o cara produz o equivalente a R$ 500 ao longo do mês, tá certo? E se o empregador pagar para ele R$ 1.000, o sujeito está gerando um prejuízo de R$ 500 para o empregador. Por que o empregador vai pagar para ele R$ 1.000 se o cara só produz 500? Não faz sentido. Tá certo? Sim. Então, é preferível não ter aquele cara, porque se o cara não produz o que ele consome, eu prefiro não ter aquele cara trabalhando para mim. Eu vou procurar no mercado alguém que produza R$ 2.000 com o seu trabalho. Porque o valor criado me gera um lucro de R$ 1.000. Se esse cara que gera R$ 2.000 de valor agregado chegar para o empregador e disser para ele, olha aqui, ó, tu está me pagando 1.000, mas pelo que eu gero para ti, eu deveria estar ganhando 1.500. Se tu não me pagar os 1.500, eu vou embora. Porque eu encontrei ali no teu concorrente, encontrei um concorrente teu que me paga mais do que o que tu me paga. Tá? Mais do que os 1.000. Vai me pagar 1.500. Eu vou embora e vou trocar de emprego. Quer dizer, no que o salário mínimo está impedindo que isso aconteça? Não está impedindo em nada. A única coisa que o salário mínimo está impedindo é que aquele cara que produz 500 e quer ganhar 1.000, porque o salário mínimo é 1.000, ele fica desempregado. Porque ninguém vai pagar para ele 1.000 se ele só produz 500. Esse é o objetivo do salário mínimo. O salário mínimo é um piso. Abaixo daqui tu não pode pagar ninguém. Agora, para cima, é uma questão de acordo mútuo. É uma questão de mercado. Tá? Compreendo. A questão é que tem uns negócios de CLT, convenção, isso e aquilo. Aí, por exemplo, vou falar do meu mercado, né? Eles, né, na assembleia deles lá, convencionou-se um teto de R$ 1.000. Aí vai ser sempre R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 para uma outra profissão que não tem nada a ver. Eu acredito que ele poderia pagar R$ 500, em vez de pagar
um salário mínimo. Eu acho que deveria ser um acordo meu e o empregador. Eu acho que o Estado não deveria se meter na questão de quanto eu devo ganhar e de quanto o cara pode me pagar. Se eu entro com um acúmulo de conhecimento zero, superficial, de saber somar e subtrair, e aquilo ali serve para eu ganhar R$ 500 com a possibilidade de eu ganhar 1.000 daqui 3 meses, porque eu vou aumentar o meu acúmulo de conhecimento lá dentro. Eu acho que deveria ser assim, deveria ser um acordo para tirar esse cara da rua, que não pode ganhar 1.000, mas que pode ganhar 500, e eu não pagaria ao governo. Então, eu tiraria as pessoas que estão na informalidade, dando ela a probabilidade de crescer mais e pegando um cara que é muito bom, que vai ganhar muito mais sendo o mestre ali. Eu acredito que no princípio do capitalismo era assim, as pessoas ganhavam por produtividade, e foi se perdendo isso ao longo da história. Mais ou menos isso. Eu acho assim, para a gente simplificar essa conversa, tá? Eu ainda não entendi qual é o teu problema com o salário mínimo com relação ao fato de que as pessoas podem pagar mais do que o salário mínimo, tá? Uma coisa é tu discutir o salário mínimo, outra coisa é tu discutir a intervenção do governo nas relações entre empregador e empregado, tá? E isso é importante a gente discutir e entender, se tu realmente quer discutir e entender o que o capitalismo pode proporcionar para os mais pobres, tá? É possível que a gente entenda os conceitos, né? Então, quando a gente fala de salário, o que é? É a remuneração que o empregador e o empregado ajustam entre si para fazer um determinado pagamento, tá? Se tem imposto no meio, se não tem, é outro problema. É um problema que não diz respeito a essa relação, tá? Porque é um problema imposto pelo governo com o uso da coerção. Então, o imposto, ele existe nos dois casos, tá? Então, tanto para o empregador quanto para o empregado, o empregador que está pagando, o empregado está recebendo. Então, quando tu fala em remuneração, tu esquece o imposto que está envolvido, porque se o empregado recebe R$ 500 e o empregador paga R$ 1.000, porque aí está embutido R$ 500 que é do governo, tá? Os R$ 500 que é pago para o governo não está na discussão. Isso é uma imposição. Então, tu está recebendo R$ 500 mesmo, e o empregador está pagando para ti R$ 500. Os outros 500 é para o governo, não entra nessa questão, tá certo? Então, isso é uma coisa, tá? É quanto o governo impõe de taxação nesta relação entre o empregador e o empregado, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa, tá, é a questão da regulação, ou seja, o governo estabelece que numa relação entre duas pessoas, um não pode pagar menos do que aquele valor estabelecido, tá? O que isso causa? Isso causa o empobrecimento daqueles que não produzem acima daquele valor, tá? Isso não afeta em nada aqueles que produzem acima daquele valor. Porque os que produzem acima daquele valor, eles conseguirão ingressar no mercado. Entendeu? Sim. Exatamente porque eles produzem mais. Se tu produz menos do que aquilo que o empresário está disposto a pagar, e o governo obriga ele a pagar, então ele não vai te contratar. Daqui a pouco até o empresário não vai nem abrir o seu negócio, porque se ele precisar de alguém para ajudar, ele vai ter que pagar um valor que não vale a pena, não compensa para ele fazer essa contratação,
Por que isso? Por causa daquilo que eu te falei no início, que a teoria correta a respeito dessa relação entre empregador e trabalho é o seguinte: primeiro surge o lucro, depois surge o salário. Por quê? Porque antes de haver um produto sendo produzido e alguém sendo empregado para produzi-lo, é preciso que haja um empresário tendo uma ideia e criando um processo de produção, tá, que seja viável e que permita para ele, o empregador, o empresário, gerar recursos suficientes para que ele possa contratar alguém para ajudá-lo nessa tarefa de criar valor, né? E aí envolve aquilo da divisão do trabalho, do aproveitamento de vantagens competitivas, né? Quer dizer, se eu sei fazer uma coisa que cria mais valor do que o outro, e o outro sabe criar algo que eu também sei, mas para mim, se eu perder tempo com aquilo, eu não vou ter tempo para criar algo de maior valor. Tá me ouvindo? Tava anotando. Pode continuar. Então, se eu tenho tempo limitado, se eu crio um valor maior, tá? Se eu não puder contratar alguém para criar o valor menor que é necessário para mim, para que o meu negócio funcione, e eu tiver que dedicar o meu tempo para criar o valor menor, eu não vou estar gerando valores maiores, eu vou estar sendo limitado nessa capacidade produtiva, né? É por isso que a gente contrata as pessoas, para que as pessoas possam fazer aquilo que a gente, mesmo sabendo fazer, não precise fazer para poder fazer aquilo que a outra pessoa não sabe, aquilo que tem maior valor agregado, entendeu? Então, é por isso que as pessoas abrem mão do seu lucro para remunerar os outros na forma de salário, tá? Então, isso é fundamental para o entendimento do capitalismo e de como o capitalismo pode beneficiar os mais pobres, porque é assim que funciona. O capitalismo, ele é o quê? O cara que tem as ideias, o empresário, o empreendedor que tem as ideias, ele tem que ser livre para poder criar as ideias e colocar as ideias em prática. A partir do momento em que ele começa essa ação, tá, ele vai criar oportunidades para que outras pessoas que não têm a mesma capacidade que ele para criar essas ideias possam ajudá-lo a obter os resultados que essa ideia pode propiciar, né? Então, por exemplo, se eu vou construir um edifício, tá certo? Uma casa, enfim, e eu estou preocupado em projetar a casa, em vender a casa, em administrar as finanças para construir a casa e tal, mas eu não tenho tempo para fazer a parede, eu vou contratar alguém que sabe fazer parede. E nesse tempo da construção da parede, eu vou fazer as outras coisas que aquele cara que faz a parede não sabe fazer. É assim que funciona. Deixa eu ver o que ele falou. O André. O André colocou uma outra questão voltada à regulação, né? Ou seja, tu tem uma produção de valor determinada, né? Limitada, e essa produção, esse lucro, vamos dizer assim, tá? O valor recebido pelo empresário, ele não é suficiente para atender às demandas dos seus empregados, tá?
Então, ele gostaria, para pagar alguém mais, utilizar o recurso que ele está despendendo com aquele que produz menos. Tá? Então, vamos lá. Tu produz o equivalente a 2.000, mas recebe 1.500, vamos supor, tá? Mas eu preciso de um outro cara que produz 500, mas eu sou obrigado a pagar 1.000 para ele, ok? Então eu estou despendendo 2.500 com os dois, sendo que a produção total é de 2.000, tá certo? Então eu poderia te pagar mais se eu não tivesse pagando tanto para aquele cara que produz menos. Só que eu não posso mandar embora o cara porque existe uma regulação que me obriga a pagar uma série de multas e penalidades. Multas. Então eu acabo mantendo o cara e acabo não só mantendo o cara pagando mais para ele do que ele merece, como é isso aí. Eu tenho que te convencer a tu ficar trabalhando para mim, recebendo menos do que tu merece, tá certo? Porque no cômputo geral eu não tenho condições de pagar os dois da maneira que seria meritório, né? Então, isso sim, isso é um problema que, mais uma vez, a regulação causa, tá? Então, se eu pudesse pagar 500 para aquele cara e 2.000 para ti, porque tu produz 2.000 e ele produz 500, que seria justo, né? Me interessaria investir mais. Interessaria para ti produzir mais. Interessaria para aquele cara melhorar para poder ganhar os R$ 1.000 por mérito e não por força de lei. Tá certo? É isso aí. Exatamente isso. Então, eu acho que o André nos ajudou aqui a agregar uma outra ideia a respeito disso, que talvez fosse a ideia que tu estava querendo colocar de uma maneira que não estava conseguindo. Isso, talvez seja isso. Muito bom. É isso? Isso, perfeito, isso. Então, a intervenção governamental aí com essa regulação do salário mínimo, ela acaba gerando uma distorção tal que faz com que a injustiça se estabeleça nas relações pessoais. Exato. Tá? Exato. Perfeito. Porque o dinheiro que eu sou obrigado a dar para quem não merece é consumido e eu não posso, então, porque eu não tenho capacidade para criar mais do que isso, pagar para aqueles que produzem mais. Então, normalmente, o que acontece? O cara acaba perdendo os funcionários mais qualificados que vão trabalhar em outro lugar, porque, afinal de contas, se carrega um peso, né? Pagando para aqueles que não merecem o que estão recebendo. E geralmente são esses mais qualificados que serão os donos das novas empresas, que são os visionários, que não detêm o capital, mas o capital intelectual sim. E são esses que vão fazer a diferença. Não necessariamente, né? Porque se tem muita gente super capacitada que não tem todos os ingredientes necessários para serem empreendedores, né? Não basta tu ter apenas também. conhecimento, né? Tem que ter mais do que conhecimento, tu tem que ter força de vontade, tu tem que ter iniciativa, tu tem que ter apreço pelo risco, né? Tem gente que prefere ganhar um bom salário, certo e garantido, do que arriscar enfrentar tudo aquilo que o empreendedor enfrenta, né? Que é o risco de escolher um bom ponto, contratar bons funcionários, escolher um bom produto, lidar com o governo, sim, etc. Perfeito. Bom, agora me diz o seguinte, para a gente continuar andando. Que tipo de... Tu já falaste aí do Bastiat e
e no Hope, né? O que significa dizer que tu tem um certo apreço, por exemplo, pelo pensamento mais anárquico, né? Ou Sim, seja, tu te opõe ao governo, né? Eu não concordo com isso, tu deve saber disso, né? Eu escrevo bastante a respeito, mas porque eu acho que o governo ele é necessário, é um bem necessário para evitar que as pessoas abram mão da racionalidade, né, e passem a elas iniciar o uso da coerção, seja através do uso da força ou de fraude, para ganhar aquilo que não merecem, né? E muitas vezes o próprio governo, de uma forma pervertida, ele serve às intenções desses, né? Como é o caso aqui que a gente estava falando, de quem quer ganhar, aproveitando-se do salário mínimo, não produzindo o equivalente, né? Enfim. Então, como é que tu vê essa questão do governo como um bem necessário? Eu tô te testando aqui que eu quero saber como a gente pode discutir esses assuntos com alguém que chegou a essas ideias recentemente, né? sim, perfeito. Como é o teu caso. Tu disse que tu começou a pensar nisso em 2016, quer dizer, faz 4 anos, que tu começou a te inteirar da teoria que trata desses assuntos há pouco tempo, né? Há 2 anos, mais Sim, ou menos, ou menos. isso, Então, eu isso. quero entrar nesse debate contigo para ver, para eu entender, para eu aprender contigo, como é que tu enxerga essa questão e o que que te leva a pensar de uma determinada maneira com relação a isso. Sim, é a questão do governo. É. De que maneira o governo pode fazer mal para a sociedade, de que maneira o governo pode fazer um bem para a sociedade? Vamos colocar dessa maneira. Como é que tu consegue discernir uma coisa da outra? Ou como é que tu consegue Sim, identificar cada uma dessas ações, separá-las e colocar nisso, né, nesses balaios, né, o balaio daquilo que o governo faz de mal e daquilo que o governo faz de bem para a sociedade? vamos lá. Eu, particularmente, gosto de separar, eu gosto de usar a palavra governo como algo que seria invisível. Vou explicar. E prefiro usar Estado. O Estado faz mal, o governo pode fazer bem. Se tivermos Primeiro me governo, explica o que. Espera aí. Antes de tu ir adiante, antes de tu me dizer o que faz mal, o que faz bem, eu quero entender da onde que tu tirou essa separação. Por que que tu separa Estado e governo? E por que que um é bom e o outro pode ser mal? sim, o Estado, o Estado eu vejo como a instituição que a gente vê, né, que está aí, que é o conjunto dos coletivos, é a personificação de todos os coletivos. Essa é a minha definição de Estado, a personificação dos coletivos do Estado. O governo, o governo não, pode existir governabilidade, governo, uma direção, ou seja, então ter um governo, ter uma direção, nesse sentido da palavra, é interessante para a sociedade, para os indivíduos. A direção do nosso governo é uma direção para um governo que é livre, onde os indivíduos eles se respeitam, né, Peraí, eles se... peraí. Antes de tu ir adiante, eu queria te perguntar o seguinte. Sim, É, o que que dá essa direção para o governo? Porque a direção do governo ela não sai de lugar, ela não sai do ar, tá? O governo ele segue uma determinada direção com base em algo que o antecede.
que é exatamente o Estado, ou as instituições. Que não existe governo no sentido esse, né, de que é um órgão, uma instituição que visa direcionar a sociedade para um determinado rumo, tá? Sem que haja antes um Estado que estabeleça as regras para isso. Sim. Então, eu acredito assim, penso assim, o governo, nós podemos fazer o governo, eu, você, eu, Jefferson, Roberto, nós podemos exercer o governo, supondo que nós somos a sociedade, né? Quando se fala sociedade, aí está lá, Estado. A polícia militar, Tá, por mas exemplo, ela como é que tu vai exercer o governo, vai fazer o governo, vai determinar a direção, né? Que eu disse, o governo determina a direção da sociedade. Tu está dizendo que a gente pode fazer o governo, que eu e tu somos o governo, mas se tu diz que tu é o governo e eu digo para ti, não, pera aí um pouquinho, meu amigo. Tu pode governar a tua vida, a minha vida tu não vai governar. Como é que nós vamos chegar num acordo? Então, nós temos que chegar num acordo, né? Nós temos que chegar num acordo. E aí caramba. Eu e tu somos a sociedade, tá certo? Imagina uma empresa. Sim. Vamos lá, imagina uma empresa. Que é uma sociedade. Uma empresa é uma sociedade. Tá? Sim. Então eu e tu sentamos e a gente estabelece, nós vamos criar uma sociedade. Uma sociedade na qual nós vamos viver para produzir os valores que manterão as nossas vidas. Tá certo? Isso é uma sociedade, né? Uma empresa Sim. privada, por exemplo. Tá certo? Então, aí a gente vai se perguntar, tá, ok, mas como é que vai funcionar? Aí tu vai me dizer, não, vai funcionar da seguinte maneira, eu vou dizer qual é o rumo que a gente vai tomar. Aí eu vou dizer, não, esse rumo não sei qual é o rumo que tu quer, não te conheço, talvez o meu rumo seja outro, etc. Antes da gente estabelecer o que a gente vai fazer para governar a nossa sociedade, né? A gente precisa estabelecer o que vai regrar a nossa ação nesse sentido. Tem que ter antes uma espécie de contrato, né? um acordo sobre como a nossa sociedade vai funcionar. Não te parece? Sim, me parece. E aí somos nós que vamos fazer esse acordo. Acredito que em vez de a gente ter um Estado, o Estado moderno hoje que existe, né, devido que é o Estado de Direito, que as pessoas escolhem os seus representantes. Esquece o que tu leu até agora. Tá? Vamos nós dois conversar aqui sobre um caso prático, objetivo que eu estou te colocando. Esquece a teoria que tu leu e tal, que os outros dizem. Eu e tu vamos construir a sociedade. A gente não conhece teoria nenhuma. Se a sociedade é nossa, se a gente vai sentar aqui para construir uma sociedade e a gente vai criar um governo para que essa sociedade funcione, tá certo? Então nós vamos conversar agora aqui para estabelecer isso. E a partir daí nós vamos começar os conceitos. Eu quero ir diferente. Eu quero ir da realidade do nosso acordo aqui para os conceitos, e não o contrário. Tu está falando de Estado de Direito, eu nem sei o que é. Sim. Tá? Eu não sei o que é Estado de Direito. Eu não sei o que é isso. Vamos fazer de conta, tá? Entendi. Entendeu? Então, eu acho que... A gente chegou aqui... para usar lá o exemplo, por exemplo, do próprio Hope, a gente chegou aqui numa ilha
E estabeleceu que agora nós vamos explorar juntos essa ilha. Tá certo? Isso. Então, o que é preciso a gente estabelecer para que essa ilha funcione de maneira que tanto eu quanto tu possamos viver nela e criar os valores necessários para que a nossa vida seja possível em sociedade, né? Já que existem duas pessoas, sendo duas pessoas, há uma sociedade aqui que está se estabelecendo. Nem eu estou morando isolado, nem tu está morando isolado. Se a gente tivesse isolado, não precisaria estar aqui conversando sobre isso, né? Cada um na sua ilha lá, sozinho, fazer o que quisesse. Tá certo? Ninguém poderia te impedir e tu não estaria te relacionando com ninguém que tu pudesse impedir também o outro. Então, mas não é o caso. Nós dois estamos agora criando uma sociedade. Então, o que é preciso a gente fazer para que a gente faça a sociedade funcionar? Para que a gente possa dar um rumo a essa sociedade, dar um governo a essa sociedade. O que precisa fazer? Eu acredito que, estando só nós dois, a gente deve estabelecer um acordo de segurança mútua. Eu sou a sua segurança, você é a minha segurança, eu defendo a minha vida não agredindo você e você defende a sua não me agredindo. Eu acho que partindo desse princípio aí. Tá bom, mas, ok. Isso seria um princípio que vai ser estabelecido aonde? Então, esse princípio ele não precisa ser estabelecido, porque nada precisa ser estabelecido para dizer que nós somos racionais, ao ponto de entender isso como seres humanos. Não, mas vamos lá. Tu está partindo só está nós dois na ilha. Tu está partindo do princípio que todos que estão na ilha são racionais. O que é verdadeiro num sentido, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos são racionais, e todos os seres humanos têm a faculdade de usar a razão, né? Quer dizer, é uma faculdade, depende da nossa vontade usar a razão. Então, isso. Eu e tu podemos concordar sobre isso, mas eu posso pensar o seguinte: quando tu começar a produzir, eu que não sei fazer nada, eu vou tirar o que é teu. E aí? Aí seria muito ingênuo, porque se, por exemplo, né, vamos supor, está tendo uma tempestade... Ingênuo por parte de quem? Não... Seria ingênuo por parte de quem quer se aproveitar do outro. E isso seria ingênuo estando só nós dois. Porque se existe uma tempestade e eu desenvolvo, de repente, uma proteção e você quer me explorar apenas em vez de me ajudar e, de repente, começar aí a partir daí, essa regra de existência, você não pode fazer mal a mim, porque mas para um pouquinho. Mas, Jefferson, vamos olhar a realidade. Tá? Nós estamos falando da realidade. Sim. Não é uma coisa hipotética. Tá? Se a gente olha para o mundo... Mas nós estamos na ilha de forma hipotética. Não? Não é hipotético. Estou dizendo que a hipótese é nós dois criarmos uma sociedade, mas isso não significa dizer que essa sociedade ela está fora da realidade. Tá? Sim. Porque nós dois não estamos fazendo uma sociedade. Mas se a gente viesse a fazer uma sociedade, a gente precisaria se ater às questões da realidade. Então, por exemplo, a gente já concordou que os seres humanos eles são racionais. O que significa isso? Significa que nós temos a capacidade de usar a razão, que é uma faculdade, e o uso da razão é volitivo, ou seja, a gente precisa fazer um esforço
para usar a razão. A gente precisa ter a capacidade de usar a razão. Não basta a gente ser humano. Né? A gente tem que iniciar um processo de um esforço, né? Um processo de usar a razão para tomar as decisões adequadas e agir de acordo com isso. Tá certo? E não é o fato de eu compreender que eu não devo usar a força, por exemplo, não significa dizer que eu não vá usar força. Porque Isso. se eu achar que eu posso te tirar a força o que eu gostaria de ter, tá? E se eu achar que isso vai acontecer de forma impune, tá? Como a gente vê no Brasil, né? Eu vou fazer. Entende? Então, a realidade nos mostra que boa parte da população, tá certo? Ela busca ganhos imerecidos. Então, é uma ingenuidade tu imaginar que a gente não precisa estabelecer uma regra. Não, a gente Uma precisa. regra, a gente precisa estabelecer a regra. Então, não é algo autoevidente, né? Não é algo que cai do céu, não é algo que brota do chão. A gente precisa criar uma regra, tá certo? Sim, mas isso não quer dizer que tem que ser o Estado, esse governo. Não, Entende? mas o que é o Estado? O que é o Estado? É esse o ponto que eu quero te mostrar. Se a gente cria uma regra, tá certo? A gente precisa... Para que a gente cria uma regra? Para que a gente cumpra a regra, né? Sim. Mas se a gente não cumprir a regra, o que vai acontecer? Alguém vai ter prejuízo e alguém vai ter que ser punido em relação a isso, né? Por quem? Punido, né? Punido por quem? Pelo Estado, que é a instituição que a gente tem, né? Que é o modelo que a gente acredita. Pois então. É isso que eu estou querendo te mostrar. Se a gente concorda por princípio, Mas a gente... se a gente concorda por princípio que tem que haver uma regra na nossa relação, essa regra ela vai ser instituída entre nós. Isso significa dizer o quê? Que se cria uma instituição que vai definir o nosso comportamento por um acordo mútuo. E que é preciso ter uma outra instituição que vai fazer com que isso seja colocado em prática. Porque não adianta a gente concordar sobre uma regra, mas a gente não cumpre e nada acontece. É como se não tivesse regra nenhuma. Então, se a regra, por exemplo, é baseada no princípio da não agressão, né? Não, a gente vai estabelecer a regra aqui que eu não posso usar de violência contra ti e tu não pode usar contra mim, uso da força, fraude, etc. Então, ok, está acordado. Se acontecer isso, a punição vai ser essa. E essa punição ela vai ser imposta por um terceiro. Né? Porque se for só nós dois... Isso. Não vai ter como, né? Não vai ter como, né? Sempre tu precisa de um terceiro. E vai ser o juiz. Precisamos de um terceiro, não precisamos do Estado. É mais ou menos por aí. Não, nós precisamos... Mas esse terceiro é o Estado. A gente precisa entender o seguinte. O Estado é o conjunto entre a regra e aquele que vai impô-la, que é o governo. Isso é o Estado. A gente também pode definir qualquer coisa. A gente pode dizer assim, não, o governo é isso tudo. O governo é o cara e as regras que ele vai ter que impor. Entende? Isso é uma questão Sim. só de formulismo, né? De semântica, de conceito.
Então, a gente criou o Estado e criou o governo. Porque a gente estabeleceu a regra e estabeleceu quem é que vai aplicar a regra. Tá certo? Certo. Certo, certo. Perfeito. Eu entendi a sua colocação. Escolhemos a regra e escolhemos quem vai aplicar a regra. Agora, e a gente vai ter que contratar alguém para fazer com que essa regra funcione. Eu e tu temos que acordar isso, né? Porque ninguém vai trabalhar de graça, né? Para impor isso. Se eu acho que é importante para a nossa sociedade ter alguém para julgar a nossa relação, caso haja um conflito, se eu acho importante isso, e se tu acha importante isso, a gente vai concordar também que a gente deve pagar para esse cara, quando for necessário. Se eu violei a regra que a gente, se eu violei a regra que a gente estabeleceu, tá certo? Aquele que a gente contratou vai ter que julgar e vai dizer: olha, eu preciso restabelecer a justiça. Tu violou uma regra, tu teve um ganho merecido, tu vai ter que devolver isso pro cara. Se eu disser pro cara: olha, eu tô me lixando para a tua opinião, eu não vou fazer isso. Aí o que o cara vai ter que fazer? E aí? O que ele vai arrumar? Ele vai ter que usar força para me obrigar a fazer. Porque eu iniciei uma força te tirando o que era teu e ganhando o que eu não merecia. Então, o governo, com base naquilo que foi estabelecido para o Estado, ele vai agir retalhando aquilo que a minha prática violenta, né, para que eu te devolva aquilo que eu te tirei imerecidamente. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Sim, a galera tá falando bastante. Vamos lá. Vamos ver aqui o André Golhoto. A anarquia não se sustenta se não tiver um papel garantindo a propriedade privada? A anarquia, ela se sustenta se não houver um Estado que impeça as pessoas de brigarem entre si, vencendo sempre aquele que tiver mais poder de coerção, né? Um papel garantindo a propriedade privada. A anarquia não se sustenta se não tiver um papel garantido à propriedade privada. O que um papel garantido à propriedade privada pode impedir alguém de usar de força para tirar a propriedade do outro? Aí é que está. Em tese, um governo ele deveria ter o poder suficiente para impedir que qualquer um na sociedade pudesse fazer isso, tirar o que é a propriedade do outro. Tá certo? Governo, como eu falei, em tese, né? Não é isso que a gente tem aí. O que a gente tem aí não é um governo, no meu modo de entender. Perfeito. Vamos ver o que mais aqui. Mas se a regra não for imposta, ela é regra, ela é uma regra inútil. Porque se ninguém cumprir a regra, para que ela serve? Tá certo? É lógico. Uma regra só é uma regra se as pessoas a cumprirem, seja de forma voluntária, ou, quando for o caso de elas não cumprirem de forma voluntária, de forma imposta, né, por alguém.
O André de novo dizendo, até penso que podem ser por instituições privadas, porém não há como fugir da necessidade de um acordo, regra para coagir todos. Pois é. É possível haver justiça privada. Por exemplo, no Brasil nós temos isso, né? O sistema de arbitragem. Tá? Eu e tu podemos contratar um árbitro para dirimir as nossas dúvidas ou resolver os nossos conflitos. Porém, se um de nós, ou os dois, não aceitarem a decisão do árbitro, de que adianta o árbitro ter decidido? É preciso haver alguém, né, que tenha a possibilidade de usar a coerção para impor aquela decisão que o árbitro teve e que nós escolhemos anteriormente. Então, sempre vai ser necessário, quando uma regra ou quando uma decisão arbitral ou de juízo não seja acatada, que essa decisão, essa regra, seja imposta com o uso da força. Isso é inescapável. Então, é por isso que é preciso ter sempre no caso de uma relação de sociedade, um terceiro, um fórum, né, escolhido para resolver as diferenças que há entre aqueles que fazem parte da sociedade. Pode ser alguém de dentro da sociedade, ou pode ser alguém de fora da sociedade. Como já acontece hoje. Por exemplo, regras de impostos. A maioria dos cidadãos tem que pagar, certo? Não, as regras de impostos todos os cidadãos têm que pagar, né? Só que impostos são regras, no meu modo de entender, imorais. Elas não deveriam existir, porque elas ferem o direito fundamental de cada um de nós, que é o direito à liberdade, o direito à propriedade. Eu não posso ser obrigado a fazer o que eu não quiser, como é o caso de pagar impostos. Perfeito. Eu vou precisar me retirar. Vai terminar? Um tempinho. Vou precisar me retirar. Bom, mas foi bacana então, pra caramba, gostei bastante. Vamos conversar mais sobre isso outra hora, tá? E foi foi muito bom conversar contigo, dá para entender um pouco como é que alguém como tu, que entra no negócio há pouco tempo e está começando a pensar a respeito, pensa e o que a gente precisa desenvolver. Sim, sim. Tá bom? A ideia é exatamente essa. Eu quis me aprofundar exatamente para poder trazer as leituras, a literatura liberal para perto de mim e para os que estão perto de mim. Eu acho que tem respostas também, diferente das que... Acho que o Beltrão ele fala uma coisa muito interessante. Mais Mises e menos Marx. Não quer dizer que não tem que ter Marx, mas é menos Marx. Acho que mais Mises. Acho que é por aí. Assim. As pessoas precisam conhecer de tudo. E acho que a gente não conhece. E acaba tendo esse preconceito. Eu vou dizer um pouco diferente do Beltrão, tá? Do Hélio. Eu acho que tu tem que pensar assim, é mais Jefferson e menos o resto, tá? Perfeito, concordo. Okay? Quer dizer, não adianta ler e não criticar aquilo que está lendo. E olhar na realidade e chegar às suas próprias conclusões. Perfeito, isso aí. Valeu, Jefferson, um abração, obrigado. Valeu, eu que agradeço todo mundo que ficou aí, participou e interagiu também. Sem dúvida, é isso aí. Vamos em frente. Um abraço. Vamos em frente, um abraço.